Então, né, aqui em Petrolina. Era bem pequenininho. Como é o nome do senhor mesmo? Jailson. O senhor Jailson está aqui dando uma explicação básica aqui nessa entrada do museu. E aí, assim, esse quadro aqui, ele é alusivo ao centenário da cidade, né? Lindo, né? Os 100 anos de Petrolina. Então, no centenário, a irrigação das uvas, o folclore da Mãe d'Água, que era o motivo das carrancas do São Francisco, os peixes do rio, a navegação, fauna, flora, tudo ilustrado em 100 anos, né? Porque ela é de 1895 e em 95 do século XX ela completou os 100. E aí esse autor, Romero Andrade, fez esse quadro e deu essa paisagem e doou aqui para o museu. Aqui representa a fauna. Isso representa a fauna, os animais aqui a irrigação, aqui o folclore, essa mulher assombrava a navegação, os homens não viam afogados, né? O rio com seus peixes, que é o motivo de Petrolina existir, é o São Francisco. Então está tudo aqui, as carrancas e as barcas do São Francisco, e lá Petrolina, 895-995. Juazeiro é mais antigo. Juazeiro é mais antiga, como freguesia, 150 anos, como cidade 17. Né? Então, antes de se tornar Petrolina, o nosso nome era Passagem de Juazeiro. Então, por quase 150 anos, o lado de cá do rio era chamado da Passagem de Juazeiro. Então, no século XVIII, né, era esse nome que se tinha. No final do século XIX, em 62, quando a Rainha dos Anjos foi entronada, porque a Igreja Católica era suprema, só poderia virar freguesia se tivesse um santo padroeiro. Então, Juazeiro é de 1708, a Vila de Juazeiro. Nossa Senhora das Grotas, ela foi entronada em 1708. Juazeiro só veio ser, Petrolina só veio ter santo em 1862. Então, nesse intervalo, Passagem de Juazeiro. Mas com a chegada da Rainha dos Anjos, em 62, Vila de Petrolina, em homenagem ao imperador. Tá? Então, Petrolina, Pedro é Petros, pedra, né, lajedos e tudo mais, e Teresa Cristina, né, a imperatriz. Então, o nome é em homenagem ao imperador Pedro II e a Teresa Cristina, que estiveram na capital pernambucana em 59. Então, por causa disso, o nome da cidade de Petrolina. Tá? Então, o quadro é demonstrativo de tudo isso. Não esqueceu a carranca, né? A carranca é justamente por causa dessa senhora, né? O fluxo comercial da gente era pelo rio, e aí era 15 dias para Pirapora, e 15 dias de noite, de dia e de noite. À noite, essa senhora emergia da água, seduzia o remeiro, e ele descia na água e morria afogado. O negro d'água empurrava o barco para as pedras, porque para cuidar dos peixes, para tomar conta dos peixes. Para evitar essas duas entidades, um bicho feio à proa, e aí vem a ideia dos fenícios, dos vikings ainda, das carrancas à proa, né? E não era uma carranca, era um jacaré. Só que esse jacaré, ele tinha uma cara muito sisuda, muito carrancuda, aí viraram as carrancas do São Francisco. E aí quando essa entidade emerge, vê esse bicho feio e retorna, curiosamente diminuiu o afogamento, diminuiu as pancadas de pedra, e aí a gente tirou a carranca da proa e colocou na porta da casa. Nos anos 70 e 80 você tinha carrancas de 1 metro na porta das casas das pessoas para proteção das casas. Hoje ninguém acredita mais e aí compra um souvenir. Aí você vai lá e compra uma carranqueira de 20 reais, 15 reais, ó, tive em Petrolina, lembrei de você, tá aqui a carranca. Mas antigamente você viesse de Salvador, de Recife, em qualquer lugar, você tinha que levar uma carranca de presente para as pessoas, e eram carrancas médias, grandes e tudo mais. Né? Hoje ninguém acredita mais nisso. Então essa é a estética da Petrolina de 100 anos, evolutiva da Petrolina dos 100 anos. Né? Fantástico. Aí aqui, como não existe mais a fauna, os animais, os vaqueiros não são mais necessários, né? Então toda a fauna que o bioma Caatinga tem, está aqui. O caititu, a raposa, a onça vermelha, né? Toda essa fauna não tem mais aqui na região, por causa disso, por causa da implantação da irrigação. Quem encontrasse um vaqueiro, um senhor de idade, com o peitoral, um colete e um colete de couro, era seu laninho vaqueiro. Então, está lá na frente seu laninho vaqueiro e os apetrechos do vaqueiro. Né? Então, esses são apetrechos aqui. É uma cela feminina
o que hoje é um iPhone 14, um iPhone 15, que é sonho de consumo das pessoas, era ter uma cela feminina, porque mulher era proibido usar short e calça. Então saia e vestido com anágua, porque tinha que ter, mulher de vergonha tinha que ter anágua, né, que é uma base por baixo da saia, para evitar que no reflexo do sol visse entre as pernas. Então essa anágua não dava condições da mulher sentar numa cela masculina. Aí o sonho era de consumo era uma feminina. Tá? Então isso era só filha de coronel e esposa de coronel que tinha. Aí quem encontrasse um cidadão com o peitoral de vaqueiro e o colete era o Laninho Vaqueiro, que é o nosso grande último vaqueiro. Ele morreu em 2007, junto com Virgínia, né? Aí vem a questão shakespeariana, como eu falei, né? Eles casaram aqui com jovenzinhos ainda, aqui a foto pequena, eles casados, e aí 67 anos depois de 16 filhos formados e tudo mais, Laninho, que não era de Petrolina, recebeu o título em 2005, que é essa foto do casal, é 2005, e aí em 2007 ela morre de infarto, e quando ele sabe da morte dela, também infarta e morre. Aí é a homenagem da família ao último grande vaqueiro. Ele não era um ex-vaqueiro, ele era um vaqueiro aposentado. Então se você visse um cidadão assim, vestido assim, era seu Laninho. E o vaqueiro, tradicionalmente, ele cuidava da parte dos animais. Dos animais da fazenda do coronel, no caso, né? No caso dele, do coronel Clementino, que era o grande coronel, o líder político aqui da região, o pai dos coelhos daqui. Apesar que os coelhos são de 1740. O primeiro coelho é Valério Coelho Rodrigues, mas ele se colocou na fazenda paulista, porque a esposa dele era de São Paulo, e essa fazenda paulista, no Piauí, se tornou a cidade paulistana. Então lá em Paulistana tem medalhas, comendas e tudo mais. Aqui ninguém sabe quem é Valério Coelho. Mas esse Valério Coelho é a base da família Coelho, Cavalcante, Brandão, Ramos, Amorim, Macedo e tal, porque ele foi pai de 16 filhos, 10 mulheres, outros dizem que são 8 mulheres, mas essas casaram com tropeiros, e esses tropeiros, a mulher casando, assume o sobrenome do esposo. Então elas perdem o sobrenome Coelho Rodrigues, e os filhos vêm com Amorim, Brandão, Ramos, Macedo, Cavalcante e tal. Então essa prole, e cada um era 15, 16 filhos. Então hoje tem a Frame Dormentes, a família Cavalcante, a família Brandão, a família Amorim. É tudo primo legítimo dos Coelhos de Petrolina. Mas aí no século XX vem o coronel Clementino de Souza Coelho. Então o coronel Clementino é o Coelho. E aí os filhos desse Coelho é que são os Coelhos de Petrolina. Tá? Então isso dura 3 gerações, e aí na 4ª geração os Coelhos de Petrolina são os filhos do coronel Clementino e da dona Josefa, que montam o Império Coelho. Dentro desses filhos do coronel Clementino, um filho se torna governador de Pernambuco, senador da República, presidente do Senado Federal, que é o Nilo de Souza Coelho. E esse Nilo de Souza Coelho traz para Petrolina a irrigação, no período de mandato de governo. Ele manda trazer a Chester para fazer o Lago de Sobradinho, a Suvale, que depois é Embrapa, Codevasco, a Suvale, Codevasco, para fazer a abertura das terras e tudo mais, dos canais de irrigação, a Embrapa para a tecnologia de alimentos e o DNR para fazer a estrada, que era só até Caruaru. Então ele monta essa infraestrutura para Petrolina ser hoje a maior capital, o local de exportação de frutas do Brasil. O maior local de exportação de frutas do Brasil, o Vale do São Francisco. Né? Então, isso só existe porque houve o golpe militar, o governador de Pernambuco não aceitou, o golpe militar foi deposto em 64, e em 67, Nilo assume como governador de Pernambuco biônico, que é o ato institucional número 3. Então, pelo ato institucional número 3, o Nilo assume bionicamente e governa até 71. A partir daí, Petrolina catapulta para ser o Vale do São Francisco. Né? E aí, até 83, era chamado de Projeto Maçangana, porque aqui era uma fazenda chamada Maçangana, que era de uma das descendentes do Valério Coelho. Essa fazenda Maçangana, ela tinha extensão daqui até a Tapera, a ilha do Maçangano, onde os negros fugiam para se esconderem, porque como aqui era um ponto de entreposto de negros para Salvador, dormiam aqui, alguns negros fugiam e se escondiam nessa ilha que era de difícil acesso. Então tem essa ilha do Maçangano, que é a área quilombola.
já foi atestado como área quilombola. E aí aqui eram os projetos irrigados Maçangano. Mas com a morte de Nilo em 83, aí vira projeto irrigado Senador Nilo Coelho. Tá? Então o museu justamente evolui nessa sequência. Então a fauna que não existe por causa da irrigação, o vaqueiro que não é mais necessário, a não ser que tenha uma festa de vaquejada, uma missa do vaqueiro. Então você veste sua roupa de vaqueiro, vai lá, chora, lembra seu passado, terminou a missa, terminou a festa, você tira, guarda, pronto, agora eu vou pegar meu carro, meu Hilux, né, meu celular importado, e aí volta a minha convivência normal ar-condicionado, entendeu? Mas antigamente não. Aí ali na frente a fauna, né? Esse barco ele está aqui porque até 1954 não tinha ponte. Então você tinha que atravessar por rio de paquete, que é essa embarcação, ou então em barcos maiores. Então nesse período aqui era mais interessante você ser conhecido do paqueteiro do que dos coelhos. Porque os coelhos podiam te receber. O paqueteiro, se fosse teu amigo, te dava carona para Juazeiro e você conseguia, porque só rodava até 5 horas da tarde. A partir de 5 a correnteza levava o barco. Então até 5 horas você, amigo do paqueteiro, você chegava lá e conseguia atravessar ou para Juazeiro ou voltar para Petrolina. Então os paquetes foram importantes na navegação, tanto que o símbolo da bandeira nossa são 2 pás de remo cruzadas no Mandacaru, pela importância que foi a navegação para a gente aqui de Petrolina. Então a fauna do bioma Caatinga está aqui exposta, acima do paquete, isso que não existe mais aqui na região. Então baraúna, jico, pau branco, umburana, são plantas do bioma Caatinga que a gente não tem mais, e as sementes, que como a gente não tinha medicina, não haviam médicos aqui, havia medicina caseira. Então você sentisse uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma afasia, um mal-estar, você usava as plantas do bioma, que ainda são usadas ainda até hoje. Hoje o que tem é casa de produto natural aqui na cidade, para todo mundo que tem depressão sair dos ansiolíticos, sair dos comprimidos, porque além de você tomar uma porrada de remédio, causa gastrite, causa problema no estômago, a quantidade de remédio que você toma. Então está todo mundo partindo para o produto natural. Eu estou com síndrome do pânico, então você toma um chá de calmante, uma erva doce, uma cidreira, não sei o quê. Então tudo é planta do bioma Caatinga. E aí, ao invés de você tomar o remédio e estourar o estômago, você toma esse produto natural e com um biscoitinho à noite e tal. Então, colocando você no fluxo Nordeste, são 9 estados que formam a região nordestina. 9 estados. Caatinga é o bioma dessa vegetação aqui. E sertão é por ser tão longe de qualquer lugar. Então, os sertões brasileiros é um local de difícil acesso, é longe de qualquer ponto de existência humana. Então, Petrolina fica no sertão nordestino, porque é distante de Recife 780 quilômetros. Sertão longe. Ser tão longe. Por ser tão longe, virou sertão. Virou sertão. E aí Petrolina demorava 2 meses para chegar em Recife. Então, para você ir para Recife, demorava 2 meses a cavalo ou a carroça. Então, você tinha que ter essa indumentária, tá? Então, tudo isso aqui é uma pederneira para acender o fogo, um travesseiro de madeira para dormir. E esse travesseiro de madeira é de uma planta chamada mulungu, que é do bioma Caatinga. E esse mulungu, ele é ansiolítico. Então, você faz o chá da casca do mulungu e aí você dorme. Ele é sonolento e deixa sonolento. Tá? Então, esse tipo de produto, você pode chegar numa casa de produto natural e pedir, eu quero a casca do mulungu. E aí eles entregam, você faz a raspa, faz o chá, toma à noite, e ao invés de você tomar aquele comprimido, que é uma porrada que você fica logo bêbado quando toma, você toma o chá, e aí você vai ficando sonolento e dorme, o chamado desmame dos comprimidos acontece com esse tipo de material. Então, tanto o mulungu quanto essas outras plantas do bioma, cada uma tem sua utilidade. Eu cresci vendo a minha avó falando das 9 misturas. E o que eram as 9 misturas? Ela nunca dizia o que eram 9 misturas. Então, pichuri, namuscada, isso e aquilo, eu não sei que plantas são essas. Mas ela conseguia, essas plantas, ela ia na Caatinga, ela sabia identificar que tipo de planta cada uma era, e aí ela ia juntando aquela planta, e cada planta daquela tinha utilidade medicinal.
Hoje não existe mais isso. Né? Hoje você entra no meio Essa da caatinga, sabedoria popular. não tem mais. Então você entra na caatinga e você passa por favela, que é uma planta espinhosa, você passa por um monte de coisa que pode ajudar você. Tanto é que hoje o quartel do Exército de Petrolina é o único no mundo em sobrevivência do bioma caatinga. Então se você vai para a África, você vai para a Argélia, você vai para um lugar seco, árido, vem fazer treinamento aqui, no quartel daqui, que é especializado, para ir para esse local, aí conhece o bioma, sabe que tipo de planta alimenta, o que não pode, o que pode comer, qual é o tipo de animal que existe na região. Então tudo isso é treinamento do quartel.